Seguradoras terão apenas 10 dias úteis para dar resposta às reclamações dos segurados, ao contrário dos 30 dias estabelecidos na lei em vigor. Perto de 50 crianças perderam a vida de janeiro a dezembro deste ano devido à violência doméstica. A Comissão Económica do Conselho de Ministros analisa questões estratégicas relacionadas com a economia nacional. 2 em cada 5 pessoas vivem com VIH-Sida. De 2010 a 2023 foram registadas 16 mil novas infecções. Mais de 70 pessoas terão morrido em Moçambique na sequência das manifestações contra os resultados eleitorais. As notícias para segui-las agora no Girassol Jornal. Muito boa noite. A primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, destacou nesta quinta-feira a necessidade urgente de se criar redes de proteção e que criminalizem atos de violência contra a criança. Ana Dias Lourenço, que falava no lançamento do plano de ação da campanha Somos Todos Iguais, sublinhou que o projeto procura promover a igualdade de género e proteger as crianças contra abusos. A primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, chamou a atenção para os alarmantes números de violência infanto-juvenil em Angola, com 4 casos registrados diariamente, 90% dos quais ocorrem dentro do lar. Estas são estatísticas que nos confrontam com uma questão essencial. Que sociedade queremos construir se não protegermos essas crianças? As consequências desta violência são devastadoras. E acredito que é com este espírito que todos nós nos encontramos hoje aqui na sala para tratarmos dessas crianças e não só, tratarmos de todos aqueles que são vítimas de violência e de abusos na nossa sociedade, independentemente de género. Ana Dias Lourenço também enfatizou que a violência contra crianças tem efeitos duradouros, comprometendo a saúde, o desenvolvimento e o bem-estar emocional das vítimas e que, por isso, há necessidade de haver esforços conjuntos para a mitigação do fenómeno, a começar com o plano de ação lançado nesta quinta-feira. Este plano, cujo objetivo geral é contribuir na educação para a igualdade de género, capacitar, informar e advogar pela efetivação de um sistema que previna a violência e de um sistema de apoio multissectorial para o acompanhamento eficaz às vítimas, propõe ações que abrangem vários domínios, como a sensibilização, a capacitação, o fortalecimento de redes de proteção e da promoção de um quadro legal mais robusto que criminalize, de facto, os abusadores. De acordo com o Instituto Nacional da Criança, de janeiro a dezembro deste ano, perto de 50 crianças perderam a vida em causa de violência doméstica. Apesar dos números tenderem a baixar, mas continuamos a ter mortes, né? Continuamos a ter crianças violadas de uma forma brutal e, sobretudo, crianças de tenra idade. Infelizmente, Luanda está lá no topo, depois temos as províncias do Zaire, a província do Amo e de Benguela. São províncias que têm número e muitas delas, infelizmente, as crianças acabaram perdendo a vida. O evento, realizado sob o lema Educação para a Igualdade de Género e a Luta contra a Violência Infanto-Juvenil, reuniu membros do governo, representantes da sociedade civil e especialistas que apontaram formas de mitigação. As penas, como também vimos aqui hoje, são penas ligeiramente brandas para aquilo que é a necessidade de mostrarmos que estamos efetivamente mais preocupados com o assunto e penso que deste plano de revisão legal que está em curso vamos também propor e acompanhar que estas penas sejam mais fortes e que permitam efetivamente que os infratores tenham uma punição severa. E é importante, com esta integração, nós podermos olhar para a vítima ou a sobrevivente do abuso sexual como alguém que precisa de uma cobertura, quer seja do ponto de vista da lei, segurança, proteção,
do ponto de vista da saúde e do ponto de vista até da segurança social, o acolhimento. O plano de ação da campanha Somos Todos Nós foi concebido como um movimento de solidariedade para combater desigualdades de género e promover um ambiente seguro para todas as crianças angolanas e conta com o apoio da Organização das Primeiras Damas Africanas para o Desenvolvimento. O grupo de mulheres parlamentares levou a reflexão os 16 dias de ativismo, o fim da violência contra meninas e mulheres. O encontro com a sociedade civil analisou temas como a aplicação e eficácia da lei contra a violência doméstica e os desafios das instituições públicas e as consequências jurídicas da violência física, moral e sexual contra mulheres e meninas. União para pôr fim à violência doméstica contra a mulher é o lema deste ano, escolhido pelas Nações Unidas. A violência contra meninas e mulheres, que cada vez mais cresce em níveis preocupantes, tem engajado diferentes grupos sociais para que, em conjunto, consigam colocar fim à prática criminalizada. A violência contra a mulher é uma dura realidade que se manifesta de diversas formas e ninguém pode ser prejudicado, privilegiado, privado de qual direito ou isento de qualquer dever em razão da sua ascendência. O silêncio ou o amordaçar do ciclo de sofrimento das mulheres afetadas, vítimas de violência, é um dos maiores obstáculos para a resolução deste problema socioeconômico, que persiste silenciosamente, em muitos casos, e na maioria das vezes que serve de estímulo aos prevaricadores que se acobertam no silêncio das vítimas porque têm medo para garantir a sua impunidade. A campanha, que iniciou no dia 25 de novembro e vai até o dia 10 de dezembro, contempla entre os objetivos, além da reflexão da data, o contacto com as vítimas e o despertar da sociedade contra os atos de violência e os seus efeitos. Nos grupos vulneráveis, por exemplo, mulheres que enfrentam situações de violência são, em muitos casos, inibidas de fazer qualquer tipo de denúncia por serem dependentes dos seus agressores. Fato que as leva ao sofrimento silencioso. Mesmo com as leis existentes, casos desta natureza se assistem com frequência, o que reforça, uma vez mais, o compromisso do Parlamento no combate a esses crimes. A Assembleia Nacional tem-se comprometido ao longo dos anos a criar e apoiar iniciativas legislativas de combate à violência contra a mulher, mas sabemos que a legislação por si só não é suficiente para conferir cobertura e proteção da sociedade contra este mal. Precisamos, pois, de um compromisso contínuo de todas as instituições, sejam elas públicas como da sociedade civil, assim como das famílias, das igrejas e das comunidades, da escola e da sociedade em geral. Por esta razão é que estes 16 dias de ativismo representam, ou devem representar, uma conjugação reforçada de esforços, de iniciativas e de ações que temos vindo a promover todos os dias e que, através desta campanha 16 dias de ativismo, continuemos todos juntos a sensibilizar a sociedade e os seus principais atores para um engajamento mais inclusivo e mais em defesa da integridade e dos direitos das mulheres. Fora os grupos mais vulneráveis, estão também crianças abusadas, em muitos casos pelos seus progenitores, e o assédio moral no local de trabalho. Temos que ter a primazia de estar atentos em relação às diversas queixas, às cartas, às reclamações que temos vindo a receber e que geralmente a senhora Presidente manda para a 10ª Comissão e para a Comissão de Especialidade dos Assuntos da Família e da Mulher, para se dar apoio a essas mulheres que recorrem à Assembleia Nacional e para se dar o devido tratamento. O assédio sexual é crime. A iniciativa promovida pelo Grupo de Mulheres Parlamentares sobre os 16 dias de ativismo com base no género contra raparigas e mulheres é uma campanha anual liderada pela sociedade civil.
A taxa de prevalência do VIH em Angola é de 2%, ou seja, 2 em cada 100 pessoas dos 15 aos 49 anos de idade vive com a doença. De 2010 a 2023 foram registadas 16 mil novas infecções e 12 mil mortes associadas à doença. 320 mil é o número estimado de pessoas que vivem com VIH em Angola. Para os próximos anos, o que se pretende é alcançar as metas 95, 95, 95, para evitar as mortes relacionadas com a doença, o que pressupõe 95% das pessoas conhecerem o seu estado serológico, 95% das pessoas em terapia antirretroviral e 95% de pessoas que estejam em terapêutica tenham cargas virais suprimidas. Para isso, Reg Vaughan defende o fortalecimento dos programas de prevenção, assegurando que as pessoas têm mais acesso à informação como prevenir a transmissão do VIH e também a importância de fazer o teste do VIH para saber o seu estado. Do último relatório apresentado em outubro deste ano, mostrou que a província do Kwanza Norte é a que tem o maior índice de discriminação e estigma voltado aqui às pessoas vivendo com a doença, o que faz com que também tenha maior número de pessoas que abandonam o tratamento. A alimentação é igualmente outro problema enfrentado pelas pessoas vivendo com VIH. José Vandone, diretor adjunto do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA, defende a inclusão das pessoas vivendo nos programas direcionados aos mais vulneráveis para que a doença deixe de ser um problema de saúde pública até 2030. Abandonam a medicação não porque não queiram, mas porque por algumas vezes não têm transporte para chegar aos locais onde se encontra a medicação, outras porque dizem que o próprio medicamento provoca alguns sintomas no seu organismo porque eles não se alimentam convenientemente. Nós temos estado a conversar no sentido de quando houverem aquelas ajudas, as pessoas vivendo com VIH sejam também incluídas, sejam tidas como pessoas carentes e prioritárias nestes programas de ajuda para que facilitem de facto o seu tratamento e a continuação do seu bem-estar. Questionado sobre a ruptura de medicamentos, José Vandone esclareceu não haver. Avançou, por sua vez, que o problema reside na distribuição e, em alguns casos, desvios por parte de técnicos. É um problema de manuseio a partir da capital da província e sua respectiva distribuição pelas várias unidades de saúde, função da quantidade de pacientes que cada unidade de saúde controla. De forma muito pontual, temos queixas. Eu acredito que um técnico, uma vez ou outra, possa te levar uma quantidade de fármacos para dar ao primo que não quer. Principalmente o problema que temos é este: o primo que não quer dar a cara, o irmão que não quer que se saiba. E as organizações de pessoas vivendo com VIH no país vão estar mais sincronizadas com a criação de uma rede nacional. Demetri Fernandes frisou que a plataforma visa promover a melhoria de vida dos seroprevalentes, para que todas elas juntas consigam trabalhar em prol de um único objetivo, que é a melhoria do sistema de saúde, a mudança de vida para cada uma destas pessoas e também ir atrás, não é como fazem as outras organizações não governamentais, captar recursos para trabalhar para elas e para serem elas mesmas a desenvolver e a trabalhar dentro daquilo que é o segmento de vida delas próprias. As unidades sanitárias de Cabinda serão reforçadas com novos técnicos especializados em várias áreas. Mais de 140 técnicos receberam formação nas áreas de análise clínica, oftalmologia, cuidados intensivos, entre outros. Mais de 140 técnicos de saúde receberam certificados de formação. A formação pós-média esteve versada em áreas de parteira, instrumentação, anestesia, pediatria, oftalmologia e cuidados intensivos. A formação teve a duração de 2 anos. Os finalistas agradeceram pela formação e prometeram colocar em prática tudo o que aprenderam. Sinto muito alegre porque nos anos passados eu fui uma parteira não humanizada, mas a partir do momento que eu fui fazer a especialidade, me sinto agora como parteira humanizada. Estou muito alegre pelo este trabalho que eu recebi, é um trabalho que eu vou levar avante a minha população, a minha família em geral e todo mundo.
A instrumentação é um curso que tem a ver com o bloco operatório, onde nós utilizamos ferramentas como pinças. Foi um momento de muita luta, muita coragem, mas nós continuamos. Prometemos com zelo e dedicação executar tudo quanto nos foi passado de forma teórica e prática para maior cuidado e qualidade nas nossas unidades sanitárias. O secretário provincial da Saúde disse que o setor fica mais equilibrado com a conclusão desta formação dos técnicos. No âmbito do plano de formação 2022-2024, foram formados pelo Instituto Técnico de Saúde de Cabinda, no curso de especialização pós-média, 146 técnicos, num universo de 186 matriculados, dos quais 132 provenientes do município sede, Cabinda, 6 do município de Kakongo, 3 do município de Bucuzau e 5 do município de Belize. A governadora de Cabinda pediu aos técnicos a colocar em prática todos os conhecimentos que receberam durante a formação. Que acabam de receber os seus certificados, a terem mais empenho, dedicação, compromisso, responsabilidade e, acima de tudo, com humanização em prol da satisfação dos utentes. Os técnicos recém-formados serão distribuídos em todos os hospitais da província de Cabinda. Continuamos em Cabinda, onde começa-se a realojar as populações sinistradas pelas chuvas. Já neste fim de semana é que este processo vai começar. Nesta primeira fase estão abrangidas poucas mais de 70 famílias. As famílias que vivem em zonas de risco começam a ser desalojadas neste sábado para as áreas mais seguras. Numa primeira fase serão acolhidas 70 famílias que irão à localidade do Tali. O processo vai obedecer algumas etapas. A prioridade será dada aos que vivem nas encostas do Morro do Tiso. Trata-se, numa primeira fase, de 75 famílias, né? São 75 famílias, mas estou a falar numa primeira fase de 30 famílias que se encontram na zona na Ravina do Tiso. Essas é que devem ser já serem movimentadas, tendo em conta o grau do risco que estão expostos às suas casas. Naturalmente que há algumas pessoas que já perderam as suas casas, pouca quantidade nesse interregno. Essas também estão realmente registradas pela Comissão e dentro daquilo que é o plano de distribuição dessas residências, à medida que vão sendo entregues, essas pessoas de facto vão ser contempladas com as suas residências, vão ser retiradas das casas onde estão alojados, no caso das famílias, né, os que já perderam as casas, para as suas residências. Henrique Brás Capita, coordenador adjunto da Comissão da Proteção Civil, disse que as condições estão criadas para o processo de transferência das famílias. Realmente as condições estão criadas, faltando alguns detalhes do ponto de vista, uma afinaçãozita do ponto de vista de energia, mas elas estão criadas, já existe um gerador que vai fornecer energia na zona. Devo dizer que as casas portanto, é um condomínio aberto que foi construído na zona do Tali. Então é ali onde vão ser realizadas essas pessoas. A Comissão de Proteção Civil garante tudo fazer para proteger todas as famílias em condições de vulnerabilidade. O Presidente da República, João Lourenço, conferiu posse nesta quinta-feira ao secretário do Setor Produtivo, João Cossi, numa cerimónia realizada no Palácio Presidencial, a Cidade Alta. Ainda no mesmo dia, o chefe de Estado presidiu a reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros, dedicada à análise de questões estratégicas relacionadas com a economia nacional. João Cossi tomou posse como novo secretário do Presidente da República para o setor produtivo, numa cerimónia presidida por João Lourenço, que felicitou brevemente o novo membro do governo. Gostaria apenas de desejar-lhe um bom desempenho
das novas funções e muito sucesso. O chefe de Estado dirigiu em seguida a 5ª sessão ordinária da Comissão Econômica do Conselho de Ministros, que analisou um projeto de diploma para aprovar o plano de pesagem de veículos automóveis pesados. Numa primeira fase foram aprovados hoje 63 postos, dos quais 30 postos são fixos e 33 postos são móveis. A prioridade serão os postos das zonas fronteiriças, e aqui estamos a dizer Massabe e Ema na província de Cabinda, Noc e Luvo na província do Zaire, Santa Clara na província do Cunene, Luau no Mochico, e dentro dos eixos essenciais das nossas estradas temos aqui, depois de Maria Teresa, o Zenza do Itombe. O documento prevê o controlo e prevenção da circulação de veículos pesados através de postos de pesagem fixos e móveis nas principais estradas nacionais a partir de 2025. A previsão também passa por alterar os preços mínimos e máximos cobrados nas portagens. A perspectiva que nós temos, estes planos de pesagem começam a ter a sua implementação efetiva no último semestre de 2025. Importa também dizer que hoje o país tem apenas 2 postos de portagens que funcionam fora das áreas fronteiriças. Estamos a falar a portagem da Barra do Kwanza e a portagem da Serra da Leba. Sobre essas 2 portagens, importa também dizer que foi hoje aprovado o princípio da atualização dos valores. Hoje temos na Barra do Kwanza um valor mínimo de 100 kwanzas e um valor máximo de 2.000 kwanzas, consoante a classe que o veículo ou os meios que o usam tenham. A perspectiva hoje é que nós teremos, acima de tudo, valores que deverão ir, quando aprovado a revisão, de 250 para o mínimo e 7.000 para o máximo. A Comissão analisou ainda o memorando sobre a evolução do emprego formal em Angola, constatando a criação de 176.295 postos de trabalho até 30 de setembro de 2024. Podemos dizer que a evolução acumulada até setembro de 2024, registramos uma geração bruta de 176.295 novos postos de trabalho, uma média mensal de 19.897 postos de trabalho, um crescimento líquido de 171.229 empregos, correspondente a uma média de 19.408 novos postos. Aproximadamente podemos falar em 20.000 postos de trabalho por mês. Também foi apreciado o Plano de Desenvolvimento das Agrovilas, que tem como objetivo promover o desenvolvimento rural, fomentar a habitação, aumentar a produção, criar empregos, reduzir a pobreza e conter o êxodo rural. No essencial, a Agrovila vai ter a distribuição das casas dentro de um sistema de incorporação de áreas para trabalho e produção agrícola e produção animal. Vão ser construídas com responsabilização dos governos locais, com o monitoramento dos Ministérios da Agricultura, da Energia e Águas e das obras públicas, naquilo que são as funções respectivas de cada um destes setores. Financiamento de 300 milhões de dólares do Banco Mundial, importante para o potencial do corredor do Lobito, em destaque. A
regularização de sinistros continua a ser a principal causa de reclamações. A Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros propõe que as seguradoras tenham apenas 10 dias úteis para dar resposta às reclamações dos segurados, ao contrário dos 30 dias estabelecidos na lei em vigor. A proposta surge das alterações que estão a ser feitas ao aviso 1/15 de 13 de outubro, que regula os procedimentos a serem observados no tratamento de reclamações apresentadas a empresas de seguros ou fundos de pensões, embora as seguradoras façam questão em salientar que o prazo de resolução depende também do tipo de processo e que não pode ser definido administrativamente. As reclamações no setor de seguro aumentaram para 420, 11%, embora as seguradoras tenham concluído 86% destas reclamações. Mas a morosidade na regulação dos processos de sinistros é a principal causa de reclamação, com 23 queixas, números que refletem apenas as reclamações que o regulador tem conhecimento, sendo que se estima que este número é muito maior se somar todas as reclamações recebidas das seguradoras que operam no país. Se anteriormente as seguradoras tinham 5 dias para acusar a reclamação, 15 ou 20 dias para apresentar resposta e 5 dias para apresentar a reclamação ao regulador, passam agora a ter apenas 10 dias para dar solução. O representante do Banco Mundial em Angola destacou o grande potencial do corredor de Lobito para o desenvolvimento económico e social do país, lembrando o apoio financeiro de 300 milhões de dólares desta instituição. O responsável sublinhou que o Banco Mundial não financia a infraestrutura física, mas apoia através do projeto Diversifica Mais, com 300 milhões de dólares para ajuda ao desenvolvimento da atividade económica ao longo do corredor de Lobito. Segundo Juan Carlos Alvarez, o Diversifica Mais envolve o financiamento de infraestruturas básicas necessárias para colocar produtos minerais, agrícolas e outros dentro do corredor de Lobito, como estradas, água e energia. Recentemente, o Banco Mundial e o governo angolano deslocaram-se a Benguela para localmente verificar o andamento do projeto, reiterando que o corredor de Lobito tem o potencial de deixar desenvolvimento ao longo do caminho de ferro. A visita de Joe Biden terminou ontem e fica marcada na história, já que foi a primeira vez que um presidente da maior potência do mundo visitou Angola. Reveja a seguir os momentos mais altos da visita do presidente norte-americano a Angola. O Air Force One aterrou em Luanda às 17h48 de segunda-feira, 2 de dezembro, e partiu do aeroporto da Catumbela, em Benguela, quarta-feira, 4 de dezembro, num terno azul lapiseira, com uma camisa azul claro, gravata cinzenta com listras e desceu 12 degraus. Pelo meio, 3 dias em Angola, a primeira visita de um presidente norte-americano ao país. E começou, diga-se, como que em casa. Na manhã seguinte, no Palácio da Colina de São José, Cidade Alta, a banda de música tocou bem afinada o hino dos Estados Unidos da América. E disse Biden: isto não é um esforço egoísta e altruísta. Se vocês forem bem-sucedidos, nós também o seremos. Então, obrigado por estar dispostos a terem-me aqui e conversar comigo. Eu antecipo vivamente um relacionamento sólido e duradouro. Mas antes ouvira. Ao realizar esta visita ao Estado de Angola, em vésperas de Angola comemorar 50 anos da sua independência nacional, ficará registrada na história de ambos os países como a primeira de um presidente americano a pisar solo angolano. Isto não só enterra um passado das nossas relações, em que no quadro da Guerra Fria nem sempre estivemos alinhados, como também marca um importante ponto de viragem nas nossas relações, que sem sombra de dúvidas conhecerão uma nova dinâmica a partir
de hoje. E os mais de 180 jornalistas de várias partes do mundo que cobriram a visita fizeram-se ao Museu Nacional da Escravatura, no município de Belas, sob forte chuva. São Pedro não fechava as torneiras, mas Biden falou assim mesmo, com a ilha do Mossulo bem atrás, lá, depois do mar por onde, há cerca de 600 anos, partiram cativos escravizados para a América. Biden rendeu-lhes uma homenagem, porque o mar salgado é sangue que une as duas nações, de tanto de Angola que há nos Estados Unidos. Mas um vidro separou o presidente dos presentes, coisa estranha para os angolanos, mas recomendada lá na outra margem, bem, questões de segurança. A mesma segurança de que precisam milhões de congoleses democratas, tal como precisam de comida milhões de outros africanos. Por isso mesmo, Biden foi a Benguela não para levar comida, mas para se juntar a João Lourenço, presidente de Angola, Félix Tshisekedi, presidente da RDC, Hakainde Hichilema, presidente da Zâmbia, e Filipe Mpango. Por último, chegou Biden, bem disposto, bem recebido e que se deixou contagiar pelo ritmo. E todos juntos, por quê? O futuro, que neste caso tem o nome de Corredor de Lobito, uma longa linha que envolve vários países e se pretende que ligue o Oceano Atlântico ao Oceano Índico, uma espécie de autoestrada do progresso para o escoamento de minérios da RDC e de outros produtos. Por isso, o projeto da sua exploração leva também a palavra desenvolvimento. Não há desenvolvimento possível de barriga vazia. O comboio, além de minério, deve animar as economias locais, estimulando a produção agrária e a instalação de indústria transformadora. Empresas como a Carrinho têm importante papel a desenvolver, apoiando a produção agrária, a transformação dos produtos, a sua comercialização interna e a sua exportação para a entrada de divisas, ou seja, da mais importante delas todas, o dólar. Já são 3 bilhões investidos pelos americanos no corredor, disse Biden. Os Estados Unidos já investiu em Angola mais de 3 milhares de milhões de dólares em Angola até à data. O futuro do mundo é aqui, em África, em Angola. Para que tudo avance, outros países têm o que dizer também. Fizeram-no numa mesa literalmente redonda, em pé de igualdade. O Corredor de Lobito não é apenas um projeto de infraestrutura, é também um tratado de união entre os nossos 3 países, República Democrática do Congo, Zâmbia e Angola. Esse corredor é de importância vital para abrir os nossos países, abrir as nossas regiões, o continente inteiro, à economia global, aos Estados Unidos, claro, Europa também, e outras partes da comunidade global. Todos falaram e despediram-se, aí mesmo, na província de Benguela. E assim foi a última visita de Biden ao exterior do seu país. E o ministro das Relações Exteriores, Tete António, falou sobre a visita de Joe Biden, que esteve no porto de Lobito e visitou a fábrica do Grupo Carrinho. Era período da manhã quando a aeronave que transportava Joe Biden aterrou no aeroporto internacional Paulo Teixeira Jorge, em Benguela, juntando-se aos presidentes de Angola, como anfitriã, Zâmbia, Tanzânia e República Democrática do Congo. Aguardava-se pelo ponto central da visita ao porto e a linha férrea que percorre o corredor do Lobito, uma paragem marcante nesta viagem histórica ao país. O ministro das Relações Exteriores, Tete António, fez um balanço do último dia de trabalho do presidente americano em Angola. O corredor Lobito tem um fator multiplicador de oportunidades. Portanto, não se trata só de transportação de minerais, mas também há outras oportunidades, nesse caso, de oportunidade em matéria de agricultura, de agrobusiness, portanto, que todos nós podemos agregar ao novo conceito
do corredor de Lobito, que é o conceito de trazermos não só os minerais, mas também, porque não, a diversificação e oportunidades como a agricultura. Estamos a reforçar a mensagem que já temos estado a lançar através do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, que Angola é um país aberto, portanto amigo de todos, não importa quem faz, há lugar para toda a gente. Para o embaixador de Angola nos Estados Unidos, a vinda de Biden ao país reflete os resultados de investimentos nas relações bilaterais. Esta visita é também o resultado do crescimento desta cooperação entre os nossos países, que beneficiam os dois países. É evidente que nós vamos, nos próximos anos, procurar consolidar outras áreas. Neste momento, o Corredor do Lobito é um dos grandes projetos, está em curso, já há financiamento, está na agricultura, mas vamos também, de certeza, reforçar investimentos na área da energia, na distribuição, captação, tratamento e distribuição de água, mobilidades, portanto, infraestruturas rodoviárias, para facilitar a mobilidade de pessoas, bens e serviços, e é isso que se quer para promover o desenvolvimento nacional. No domínio da energia, os Estados Unidos da América disponibilizaram 2,4 bilhões de dólares para projetos que visam aumentar as energias limpas, como anunciou o ministro da Energia e Águas, João Batista Borges. Neste momento, os Estados Unidos financiam cerca de 2,4 bilhões de dólares, portanto, quer integrado nestes dois pacotes, quer também na perspectiva de nós podermos trazer proximamente projetos para a transmissão. Portanto, há estudos, a USAID também tem estado a apoiar-nos na elaboração de estudos que visam garantir a eletrificação em regiões fronteiriças, como é o caso de Angola, Namíbia e de Angola, Zâmbia. É para a produção de energia com acumulação em baterias, portanto, falo principalmente de produção de energia solar, que é de facto uma energia renovável, uma energia verde, também para distribuição, portanto, redes de distribuição e também linhas de transmissão. A visita de Biden marca o reconhecimento da Angola como um parceiro estratégico dos Estados Unidos da América no continente africano e é a última visita do estadista americano ao estrangeiro. Vamos fazer uma curta pausa, daqui a pouco vamos olhar para outras matérias da atualidade. Até já. Para prevenir a entrada de produtos químicos de duplo uso no país, a Autoridade Nacional para o Controlo de Armas e Desarmamento, o órgão do Ministério da Defesa, tem como prioridade a revisão da legislação de controlo de importação e exportação de produtos químicos para prevenir qualquer circulação de armas químicas nos países de língua portuguesa. Na sua contribuição para conter a proliferação e promoção do desarmamento de armas químicas no mundo, Angola vai revisar a legislação nacional de controlo de importação e exportação, trânsito e transbordo de produtos químicos de duplo uso. A intenção foi manifestada esta quinta-feira pelo secretário de Estado para a Defesa Nacional durante o encerramento de capacitação dos oficiais aduaneiros e autoridades dos países de língua portuguesa que teve lugar em Luanda. Nesta senda e no âmbito dos compromissos nacionais voltados à causa, a Autoridade Nacional para o Controlo de Armas e Desarmamento, responsável pela implementação desses importantes instrumentos de não proliferação e desarmamento, tem como prioridades de assistência a revisão da legislação nacional de implementação da Convenção e o reforço das capacidades e do regime de controle das importações, exportações, trânsito, transbordo e outros de produtos químicos de duplo uso. O governo considera esta intenção como um grande contributo para os anseios de paz e segurança regional e internacional. Angola considera a implementação plena e eficaz da Convenção de Proibição de Armas Químicas e demais instrumentos
de não proliferação e desarmamento de armas de destruição em massa, um grande contributo para os anseios de paz e segurança regionais e internacional. Considero igualmente que, à luz da Convenção, a criação de estruturas e plataformas de diálogo e de capacitação possibilitam uma melhor coordenação entre os atores nacionais e internacionais, razão pela qual junta-se a iniciativa da organização na realização regular de eventos semelhantes em língua portuguesa para assegurar que os países da comunidade estejam munidos de instrumentos capazes de levar à prática perante os desafios do processo de implementação plena da Convenção. A formação durou 3 dias e participaram especialistas do Ministério da Defesa, da Organização para a Proibição de Armas Químicas e Mundial das Alfândegas, e teve como objetivo capacitar formadores de agentes aduaneiros sobre o regime de transferências de produtos químicos e garantir a segurança de trânsito de produtos ilícitos na comunidade dos países de língua portuguesa. A última campanha do ano de cirurgias gratuitas ao lábio leporino e à fenda do palato arrancam na segunda-feira no Hospital Central de Lubango. Campanha promovida pela Fundação Riso. Estão inscritos cerca de 100 pacientes de várias províncias. A Fundação Bela Riso vai promover, a partir do dia 9 deste mês, no Hospital Central do Lubango, a última campanha do ano de cirurgias ao lábio leporino e à fenda do palato. Segundo o porta-voz da campanha, João Miranda, estão inscritos perto de 100 pacientes de várias regiões do país, entre crianças a partir dos 4 meses de vida, adolescentes e adultos. As cirurgias estão marcadas já para o próximo dia 9, vai de 9 a 14 de dezembro. Nós temos aqui perto de 100 doentes inscritos e que vão fazer a cirurgia. O número tende a mudar em função do estado de cada doente, porque há doentes que têm algumas condições que não poderão operar e outros que vão aparecer ao longo da semana. E a meta é chegar até 100 ou passar dos 100. Os pacientes vêm por toda a parte do país. Tem da província de Namibe, de Luanda, maioritariamente são de cá, da província da Huila. E nós estamos abertos para todos os doentes, de todas as paragens. 20 técnicos entre instrumentistas, anestesistas, enfermeiros e cirurgiões angolanos e canianos estão mobilizados para a campanha que conta com o apoio do Centro Criança Feliz, a Bolsa Solidária da Huila e o Hospital Central do Lubango. Os profissionais que vão atuar são quase todos canianos, outros angolanos também. Nós estamos aqui e juntamos-nos com os canianos e no total fazemos um grupo de mais ou menos 20 profissionais, que vamos dar resposta a esta campanha. João Miranda apela às famílias que tenham parentes com lábio leporino e fenda do palato a aderirem à campanha gratuita para devolver a autoestima, principalmente das crianças. Visto que essa é uma situação que acarreta consigo vários problemas de preconceito e estigma, separação nos grupos e tudo mais, nós apelamos àquelas pessoas que tenham ou conheçam pessoas que estejam nessa condição, para que possam aparecer, aderir à nossa campanha. Nós estamos no Hospital Central e todas as pessoas que não conseguirem entrar em contato conosco por telefones, eles poderão certamente chegar até o Hospital Central, na sala 3, dar os seus dados e depois vamos ver se podemos marcar a cirurgia para qual dia, avaliamos o caso e se é um caso que tenha critério de cirurgia, nos marcamos e, sem muitas burocracias, encaminhamos à cirurgia. Depois vêm aí os outros segmentos pós-cirúrgicos. E no Mochico, 12 pacientes de lábio leporino e fenda do palato foram atendidos na segunda fase da campanha provincial no Hospital Geral de Luena. Onde está a decorrer a segunda fase da cirurgia de lábios leporino e fenda do palato. O principal objetivo das cirurgias de fissura labial e fenda palatina é desenvolver não só o sorriso, mas também com a funcionalidade
de todos esses pacientes. Estamos aqui a falar principalmente dos pacientes que têm as fendas palatinas, que muitas das vezes podem ter problema respiratório, problema na alimentação e até na fala. Então, o objetivo principal é desenvolver a estética, o sorriso e a funcionalidade de todos esses pacientes que apresentam esta deformidade. Conforme disse, nós estamos na segunda campanha destas cirurgias de pacientes com lábio leporino e fenda palatina. A primeira campanha foi uma campanha de sucesso, cumprimos as nossas metas, mas no decorrer do ano nós notamos que ainda havia muitos pacientes a serem operados e fomos operando durante o ano todo. Então, urge essa necessidade de tirarmos a segunda campanha destas deformidades e, portanto, dizer que muitos desses pacientes vinham das províncias da Lunda Norte, Lunda Sul, Bié e até do Ambo. Então, surgiu essa necessidade urgente de realizarmos a segunda campanha e, assim, podermos devolver o sorriso de todos esses pacientes que nos procuram. Doutor, esta campanha vai dar sequência ou então termina por aqui? A campanha de cirurgia vamos continuar a dar sequência, dizer aqui em primeira mão que temos objetivos também de operarmos nas províncias da Lunda Sul e da Lunda Norte nos próximos anos. Nosso objetivo é mesmo operarmos todos os pacientes que têm esta deformidade a nível da região leste. Então, começamos pelo Mochico, estamos agora na segunda fase e também os próximos anos vamos tentar chegar, portanto, às outras províncias para podermos fazer também as mesmas cirurgias. Até quarta-feira já operamos mais de 12 pacientes. Então, estamos aqui, são um total de 4 médicos cirurgiões, temos 2 anestesistas, temos enfermeiros, técnicos a darem o apoio para que esta campanha se torne um sucesso. Esta campanha vai dar sequência próximo ano nas outras províncias da região leste. O embaixador angolano António Luvaldo de Carvalho apresentou à Governadora-Geral da Comunidade da Austrália as suas cartas credenciais. Luvaldo de Carvalho é o primeiro embaixador residente de Angola na Austrália. A cerimónia teve lugar no Government House, residência do Governador-Geral da Austrália e sede do Governo Executivo Federal da Comunidade. Durante a cerimónia, a Governadora-Geral Sun Mostyn AC, que se fez acompanhar de membros do seu gabinete e de funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comércio da Comunidade da Austrália, manifestou a sua satisfação e felicitou o governo de Angola por ter aberto a embaixada na Comunidade da Austrália. Igualmente reiterou a vontade de seu país em aprofundar as relações bilaterais com a República de Angola. Na cerimónia de apresentação de cartas credenciais, o embaixador de Angola na Comunidade da Austrália foi acompanhado por conselheiros diplomáticos e também pelo adido financeiro. Durante a abertura da Embaixada de Angola em Canberra, em agosto deste ano, a representação do nosso país era garantida por cobertura diplomática a partir da Embaixada de Angola em Singapura, tendo sido o embaixador Daniel Rosa o último embaixador não residente de Angola na Austrália, entre julho de 2022 e agosto de 2023. A Comunidade da Austrália é membro permanente do G20, possui atualmente a 12ª maior economia do mundo e é detentora da 9ª maior bolsa de valores do mundo, a Australian Securities Exchange, e é globalmente reconhecida pela sua sofisticação nos setores da agricultura, mineração, pecuária, tecnologias de informação, prestação de serviços, desporto e turismo. António Luvaldo de Carvalho foi embaixador de Angola na Guiné Equatorial, docente universitário e é doutorado em Relações Internacionais. O presidente João Lourenço felicitou nesta quinta-feira Netumbo Nandi-Ndaitwah pela eleição ao cargo de presidente da República da Namíbia no pleito eleitoral de 27 de novembro deste ano. O presidente angolano disse que a vitória conseguida por Netumbo e por se tratar da primeira mulher a ocupar a função da mais alta magistrada da nação namibiana reflete a confiança que o povo namibiano deposita nos programas e propostas visando o reforço das políticas iniciadas pelos governos anteriores tendentes à promoção e o desenvolvimento económico e a criação de bases sólidas para a construção de uma Namíbia próspera e bem-sucedida. João Lourenço disse também que os laços históricos, culturais e económicos que unem as repúblicas de Angola e da Namíbia
obrigam a continuar de forma coordenada com vista à melhoria progressiva da parceria estratégica que une os dois países. O presidente disse que gostaria de reiterar a possibilidade do governo angolano em continuar a trabalhar em estreita colaboração com a Namíbia para impulsionar e que garanta a paz, a segurança, a estabilidade e o progresso da Namíbia e de Angola na região austral do continente africano, em que as nações são parte. Pessoas terão morrido em Moçambique na sequência das manifestações contra os resultados eleitorais. Em destaque. Mais de 70 pessoas terão morrido em Moçambique na sequência das manifestações contra os resultados eleitorais. O dado consta do relatório da organização não-governamental Plataforma Eleitoral Decide, que adianta que na 9ª fase de protestos foram mortas 12 pessoas. Segundo o relatório da Plataforma Eleitoral Decide, as últimas 12 mortes foram registadas nas províncias de Nampula, Cabo Delgado, Sofala, Inhambane e Maputo. Já os casos de ferimentos, pelo menos os últimos 30, foram registados em mais províncias, concretamente em Nampula, Cabo Delgado, Sofala, Inhambane, Zambésia e Maputo. Segundo a organização, o balanço eleva para 76 o número de mortes e para 240 o de baleados em 41 dias de manifestações que começaram a 21 de outubro. A plataforma estima que foram detidas mais de 3.000 pessoas. As contestações em Moçambique não param e o que já estava mal parece que apenas vai piorar. Afinal, uma nova voz, com as devidas aspas, juntou-se a Venâncio Mondlane para a convocatória de protestos. Trata-se do autarca de Quelimane, membro da Renamo, que convocou manifestações em toda a província de Zambésia a partir desta sexta-feira até a publicação dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional. Segundo a agência Lusa, o autarca afirmou que todos os zambesianos em cada distrito, localidade e bairro devem erguer as suas vozes de forma pacífica e ordeira para exigir a reposição da verdade eleitoral. Manuel de Araújo, autarca de Quelimane, foi candidato a governador da província de Zambésia nas eleições de 9 de outubro, mas foi derrotado, segundo a CNE, que atribui vitória a Pio Matos, candidato da Frelimo. Manuel Araújo fez a convocatória um dia depois de Venâncio Mondlane, candidato apoiado pelo Podemos, ter convocado mais uma fase de protestos contra os resultados eleitorais, de 4 a 11 deste mês. Mondlane apelou a uma nova fase de contestação em todos os bairros, com a paralisação da circulação automóvel do período das 8 às 16 horas. Uma parte da Amnistia Internacional nega as acusações feitas contra Israel que dão conta de que o país judeu está a cometer genocídio na faixa de Gaza. Trata-se da secção israelita que, apesar da negação, admite estar preocupada com os crimes cometidos em território palestiniano. Que houve e há crimes cometidos na faixa de Gaza, todos concordam. Mas quando o assunto é o tipo de crime que foi cometido, aí não há entendimento entre a Amnistia-Mãe e a secção israelita da Amnistia Internacional. Afinal, a secção israelita, em reação à denúncia da Organização Internacional, afirmou que a posição da Amnistia Internacional não é da Amnistia de Israel. Apesar de não concordar com a acusação de que Israel está a cometer genocídio, a Amnistia Israelita defendeu uma investigação de crimes graves cometidos em Gaza. A Amnistia Internacional publicou hoje um relatório acusando Israel de cometer genocídio contra os palestinianos na faixa de Gaza, desde o início da guerra a 7 de outubro de 2023, apelando à comunidade internacional para não ser cúmplice. Pelo relatório de 300 páginas, a Amnistia considera apresentar elementos suficientes para concluir que Israel cometeu e continua a cometer genocídio contra os palestinianos em Gaza, desde o ataque sem precedentes do movimento Hamas. Em reação, o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita rejeitou o relatório da Organização Internacional, dizendo o que passamos a citar. A deplorável e fanática organização Amnistia Internacional produziu mais uma vez um relatório fabricado que é totalmente falso e baseado em mentiras. Ao contrário de Israel, a Autoridade Nacional Palestiniana saudou o relatório da Amnistia Internacional, considerando-o baseado em provas, dizendo que a instituição é uma organização mundial credível que baseia os seus relatórios em provas. A Organização Mundial da Saúde concedeu pré-qualificação a um novo teste de diagnóstico molecular para a tuberculose. É esperado que o teste, considerado um marco importante na luta contra a doença, garanta a qualidade dos diagnósticos. O teste, denominado Expert MTB-RFI Ultra, é o primeiro para o diagnóstico da doença
e suscetibilidade a antibióticos, que atende a padrões de pré-qualificação da Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, o teste detecta o material genético do Microbacterium tuberculosis, a bactéria que causa tuberculose, em amostras de escarro e fornece resultados precisos em poucas horas. Simultaneamente, de acordo com a instituição, o teste identifica mutações associadas de resistência à rifampicina, um indicador-chave da tuberculose multiresistente. Espera-se que a pré-qualificação deste teste pela OMS garanta a qualidade dos testes diagnósticos usados para melhorar o acesso ao diagnóstico e tratamento precoces. Para a instituição, esta primeira qualificação de um teste de diagnóstico para a tuberculose representa um marco crítico nos esforços da OMS para apoiar os países a ampliar e acelerar o acesso a ensaios da doença de alta qualidade que atendem às recomendações da organização e os seus rigorosos padrões de qualidade, segurança e desempenho. O órgão da ONU refere que estes diagnósticos de alta qualidade são a pedra angular do tratamento e prevenção eficazes da tuberculose. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a tuberculose é uma das principais causas de morte de doenças infecciosas do mundo, causando mais de 1 milhão de vítimas mortais anualmente. Daqui a pouco, as matérias do desporto. O momento é para mais uma curta pausa. Já voltamos. Estamos de volta. Bastos Kisanga e o Botafogo estão no grupo B do Mundial de Clubes de Futebol, que vai decorrer de 15 de junho a 13 de julho de 2025 nos Estados Unidos da América. No sorteio realizado nesta quinta-feira em Miami, Estados Unidos, a equipa brasileira, onde atua o defesa central angolano, ficou emparceirada na Série B ao lado do Paris Saint-Germain de França, Atlético de Madrid de Espanha e o Seattle Sounders dos Estados Unidos. As Pérolas defrontam o Egito na luta pelo acesso ao passe, a final do CAN, que acontece na República Democrática do Congo. O pavilhão dos Mártires, em Kinshasa, será o palco do confronto entre Angola e o Egito, partida que vale o passaporte para a final da edição número 26 do Campeonato Africano de Handball. As comandadas de Carlos Viver, que até o momento desconhecem o sabor da derrota, chegam para este jogo com 100% de aproveitamento. São 6 vitórias em 6 partidas, apontou 222 golos e sofreu 100, um saldo de 122 golos positivos. As Pérolas diante das egípcias não terão tarefa fácil, pois a formação do Magreb quererá a todo custo contrariar o favoritismo das angolanas. As duas formações são velhas conhecidas, pois já se defrontaram por 2 vezes na mais alta competição continental da modalidade e Angola venceu as 2 partidas. No combinado nacional destacam-se a pivô Albertina Kassoma, a central Helena Paulo, a guarda-redes Marta Alberto e as meias distâncias esquerdas Marília Kizelete e Vilma Nenganga. Recordo que Angola conquistou 15 títulos contra nenhum do Egito. Será o Egito a próxima vítima da marcha impiedosa das campeãs africanas? A resposta desta pergunta teremos nesta sexta-feira, às 16 horas. No âmbito do projeto Bibliotecas do Candengue, nas escolas, a Fundação BAE inaugurou nesta quarta-feira 2 bibliotecas em Luanda. As obras de reabilitação e equipamento dos espaços levaram 45 dias, com investimento que vai até os 6 milhões de kwanzas. É a 4ª e 5ª biblioteca que a Fundação BAE apoia no âmbito do seu programa de promoção à leitura nas escolas. Apesar de as 2 infraestruturas abertas esta quarta-feira não serem construídas de raiz, as salas mereceram obras de requalificação no piso e teto, equipadas com mobiliário novo e mais de 600 livros. Trata-se das bibliotecas da Escola Primária número 5.142 da Vida Pacífica, no Zanguzero, e outra do Instituto Médio de Economia de Luanda, onde foram investidos cada até 6 milhões de kwanzas. O objetivo é incentivar e criar o hábito de leitura, promovendo a leitura de forma a garantir que todos os utilitários tenham um maior conhecimento de cultura geral, não só das disciplinas que são ministradas na escola, mas de cultura geral. A par disso, a Fundação BAE
formou bibliotecários indicados pelas instituições onde nós estamos a implementar estas bibliotecas, para que efetivamente essas bibliotecas possam cumprir as normas universais de utilização. O Instituto Médio de Economia de Luanda, IMEL, dedicou a biblioteca à antiga professora Gabriela Antunes pelos seus incentivos à leitura na instituição. Além dos estudantes, a biblioteca está igualmente aberta a pessoas externas. Teremos uma biblioteca não só ligada ao ramo econômico, mas uma biblioteca múltipla, onde cada um de nós pode vir e ler. Um dos livros que por acaso na rua não encontra, ou por acaso numa outra biblioteca não encontra, e às vezes poderá encontrar aqui na nossa biblioteca. Seremos uma biblioteca versátil, não só para os nossos estudantes. Os estudantes têm irmãos, têm pais, têm irmãos, e esses irmãos também, quando vierem acompanhados com seus manos, também têm um momento que é para ficarem a ler. Os estudantes agradecem a iniciativa da Fundação BAI e dizem que o projeto vai minimizar a carência de livros pelo que passam. A biblioteca foi inaugurada, isso é muito bom para nós, os alunos, principalmente nós que estamos a fazer o médio, porque a partir dessa biblioteca nós podemos ter mais oportunidades, ter contato com alguns livros que nós não temos em alguns locais, como livros científicos e outros em diante. Então foi uma iniciativa boa da escola abrir a biblioteca aqui no nosso instituto, porque outros institutos também têm, e com essa oportunidade que nos deram, nós podemos desempenhar vários papéis e encontrar ou desenvolver mais técnicas. Há bibliotecas daí do bairro onde eu vivo que para você adquirir um livro é necessário você dar uma taxa ou dar um valor, mas com daqui da escola já vou diminuir alguns gastos, porque o livro é de graça, não dá para pagar nenhum valor monetário. A biblioteca da Escola Primária número 5142 na Vida Pacífica, no Zanguzero, foi apelidada de André Soma, em homenagem ao antigo delegado provincial da Educação. Está tudo dito por hoje. Amanhã, à mesma hora, neste mesmo canal. Passe bem.